redes sociais mudaram profundamente a forma como nos relacionamos, aprendemos, trabalhamos e até como enxergamos a nós mesmos. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas estão fazendo com a profundidade necessária. O que exatamente as redes sociais estão fazendo com o nosso cérebro? E mais do que isso, como aquilo que consumimos diariamente está moldando nossas emoções, nossas decisões e o nosso comportamento. As redes sociais se tornaram uma extensão das interações humanas, influenciando diretamente percepções, valores, emoções e comportamento, especialmente quando utilizadas de forma excessiva ou desregulada. Hoje, mais de 5 bilhões de pessoas usam as redes sociais no mundo, somando cerca de 12 bilhões de horas diárias de uso. No Brasil, esse tempo ultrapassa 3 horas e meia por dia. Isso significa que estamos pela primeira vez na história expostos a um volume massivo e contínuo de estímulos digitais. Além do volume de uso, existe um outro fator importante: a quantidade de informação. O cérebro humano não foi projetado para lidar com estímulos constantes, simultâneos e de alta velocidade. A cada rolagem de tela, somos expostos a dezenas de conteúdos diferentes: imagens, opiniões, conflitos, notícias e comparações. Esse excesso gera o que a ciência chama de sobrecarga cognitiva. Quando isso acontece, o cérebro passa a operar de forma mais superficial, reduzindo a capacidade de aprofundamento, reflexão e pensamento crítico. O cérebro humano foi projetado para sobreviver. Ele está constantemente buscando sinais de ameaça. E aqui está o ponto. Para o cérebro, um comentário agressivo, uma crítica pública ou um ataque nas redes sociais pode ser interpretado como uma ameaça real. Quando isso acontece, uma estrutura chamada amígdala central é ativada. A amígdala funciona como um alarme emocional. Ela dispara respostas automáticas de defesa, como irritação, medo, ataque ou fuga. Com a exposição constante a conteúdos negativos, conflitos e comparações, esse sistema permanece ativado por mais tempo do que deveria. O resultado, um estado de alerta contínuo. E quando esse estado se prolonga, o corpo passa a liberar níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse. Esse excesso de cortisol não afeta apenas o humor, ele impacta diretamente o funcionamento do cérebro. O estresse, como gerado por interações negativas nas redes sociais, por exemplo, afeta o cérebro. É o que explica o pesquisador Roberto Lente. O estresse crônico está associado a alterações estruturais e funcionais no cérebro, afetando especialmente regiões relacionadas à memória e à regulação emocional. Estudos ainda indicam que a exposição frequente a conteúdos negativos nas redes também está associada ao aumento das respostas emocionais intensas e à ativação prolongada da amígdala. Enquanto a amígdala acelera, outra região começa a perder eficiência, o córtex pré-frontal. Essa é a área responsável por funções sofisticadas, como autocontrole, empatia, tomada de decisão, pensamento crítico e planejamento. É ela que nos permite parar e pensar antes de agir, mas sob estresse constante, essa região funciona pior. É como se o cérebro emocional assumisse o controle e o cérebro racional ficasse em segundo plano. Isso explica por que tantas pessoas reagem por impulso, se envolvem em discussões desnecessárias, comentam sem refletir ou dizem coisas que nunca diriam pessoalmente. De acordo com a pesquisadora Suzanne Herculano Rosel,
O córtex pré-frontal é a região responsável por controlar impulsos, planejar ações e regular o comportamento. O cérebro adolescente ainda não tem completamente desenvolvido o córtex pré-frontal, o que explica maior impulsividade e dificuldade de controle do comportamento. Outras pesquisas mostram que o uso excessivo de redes sociais está associado a maior impulsividade e menor controle inibitório. Existe ainda um efeito silencioso acontecendo enquanto navegamos nas redes, a fragmentação da atenção. O cérebro passa a se acostumar com estímulos curtos, rápidos e altamente variados. Com o tempo, tarefas que exigem foco prolongado, como leitura, estudo e reflexão, se tornam mais difíceis, não porque a pessoa perdeu a capacidade, mas porque o cérebro foi treinado para outro padrão. Existe ainda um outro elemento importante, a dopamina. A cada curtida, comentário ou notificação, o cérebro recebe pequenas doses desse neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. O problema não é a dopamina em si, mas o padrão intermitente e imprevisível de recompensa. Esse mecanismo, semelhante ao de jogos de azar, faz com que o cérebro entre em um ciclo de busca constante por estímulo. Resultado: mais tempo nas telas, menor a capacidade de concentração, maior a impulsividade. Ou seja, menos presença e mais reatividade. Esse ciclo de recompensa, quando repetido com alta frequência, contribui para a sobrecarga cognitiva e emocional, reforçando padrões de uso compulsivo. O sistema de recompensas das redes sociais opera com reforço intermitente, semelhante ao de jogos de azar. E uma curiosidade: adolescentes que checam redes sociais mais de 15 vezes por dia apresentam maior sensibilidade a recompensas sociais. Outro impacto importante está na forma como nos percebemos. As redes sociais expõem recortes da vida de outras pessoas, muitas vezes idealizados, editados e filtrados. O cérebro, no entanto, não interpreta isso como um recorte, mas como referência. Isso intensifica processos de comparação social. Com o tempo, pode gerar a sensação de inadequação, baixa autoestima e insatisfação constante. Estudos mostram que o uso frequente das redes sociais está associado ao aumento da comparação social e insatisfação com a própria vida. Mas existe uma boa notícia. O cérebro não é fixo, ele é plástico. Isso significa que ele se transforma a partir das experiências que vivemos e, principalmente, daquilo que repetimos. Esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade. Tudo aquilo que você consome com frequência fortalece conexões neurais. Se você consome conflito, julgamento e agressividade, seu cérebro se adapta a esse padrão. Mas se você consome respeito, elegância, empatia, equilíbrio, o cérebro também aprende isso. A repetição de estímulos contribui para o fortalecimento de circuitos neurais, conforme o princípio do pesquisador Hebb, de que neurônios que disparam juntos conectam-se juntos. O cérebro humano aprende observando. Os chamados neurônios espelhos são responsáveis por essa capacidade de reproduzir comportamentos que vemos nos outros. Eles estão diretamente ligados à empatia, à imitação e à aprendizagem social. Isso significa que o ambiente digital não é neutro, ele é altamente contagioso.
Comportamentos se espalham, emoções se espalham, posturas também se espalham. Você não apenas consome conteúdo, você é moldado por ele. Como explica o pesquisador Norman Doidge em seu livro The Brain That Changes Itself, de 2007. A repetição de comportamentos, inclusive hábitos negativos, fortalece circuitos neurais, aumentando progressivamente seu controle sobre o indivíduo. Os pesquisadores da Universidade de Oxford, Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia, afirmam em seu livro Espelhos no Cérebro, como as nossas mentes dividem ações e emoções, que os neurônios espelho nos permitem compreender a mente dos outros não por meio de raciocínio conceitual, mas por simulação direta. Ou seja, o cérebro aprende por repetição. Quanto mais vezes um comportamento é realizado, mais automático ele se torna. No contexto das redes sociais, isso significa que o simples ato de pegar o celular, abrir um aplicativo e rolar o feed se transforma em um hábito quase inconsciente. Muitas vezes a pessoa nem percebe que fez isso. Esse padrão está ligado à formação de hábitos automáticos, mediados pelos circuitos de recompensa do cérebro. Existe um conceito muito importante na neurociência chamado corregulação emocional. Nós regulamos nossas emoções em conjunto com outras pessoas. Um ambiente agressivo gera mais agressividade. Um ambiente seguro gera mais equilíbrio. Isso vale para o mundo físico e também para o digital. Quando você entra em um ambiente online mais respeitoso, seu sistema nervoso tende a relaxar. Quando entra em um ambiente hostil, ele se prepara para se defender. É aqui que entra a etiqueta digital, não como uma regra social superficial, mas como uma ferramenta de regulação emocional e construção de ambientes mais saudáveis. Etiqueta digital é sobre consciência. É entender que cada comentário ativa algo no cérebro de alguém, que cada palavra pode gerar conexão ou defesa e que você também é responsável pelo clima emocional dos ambientes que frequenta, inclusive os digitais. Nesse contexto, a etiqueta digital se torna uma ferramenta educacional e comportamental essencial para promover convivência harmônica, consciência coletiva e saúde mental no ambiente online. Diante de tudo isso, surge uma reflexão importante. Se o ambiente digital influencia o cérebro, então cada pessoa também influencia o ambiente. Cada postagem, cada comentário, cada reação contribui para moldar o espaço coletivo. Isso significa que o comportamento individual não é neutro, ele é parte ativa da construção do ambiente emocional das redes. Alguns princípios simples podem transformar completamente a sua experiência nas redes. Pausar antes de responder, evitar reagir no auge da emoção, não reforçar conflitos desnecessários, selecionar melhor o que você consome e, principalmente, ser exemplo, porque no ambiente digital, comportamento não se impõe, ele se propaga. As redes sociais não são, por si só, o problema. Elas são amplificadores. Amplificam o que já existe dentro de nós e o que escolhemos alimentar todos os dias. A neurociência nos mostra que o cérebro aprende, se adapta e se transforma. E isso significa que existe uma escolha. Você pode usar as redes para reforçar impulsividade, comparação e conflito. Ou pode usá-las para desenvolver consciência, elegância e presença. Quando
você repete um comportamento, como reagir impulsivamente, julgar rapidamente ou entrar em conflitos, você está fortalecendo circuitos neurais específicos. Esses circuitos se tornam mais rápidos, mais automáticos e mais difíceis de interromper. É assim que o cérebro economiza energia, transformando escolhas em padrões. Mas isso também significa que a impulsividade pode se tornar um hábito, assim como o autocontrole também pode. Existe uma dimensão ainda mais profunda nisso tudo. Nós não regulamos as nossas emoções sozinhos. O cérebro humano é social. Ele foi projetado para se ajustar ao ambiente e às pessoas ao redor. Isso significa que cada ambiente digital em que você entra, de alguma forma, molda o seu estado interno. Ambientes agressivos aumentam tensão, reatividade e defesa. Ambientes respeitosos favorecem calma, clareza e presença. Segundo Daniel Goleman, renomado escritor, psicólogo, jornalista científico e palestrante americano, autor do livro Inteligência Emocional, de 1997, um best-seller absoluto que foi traduzido para 40 idiomas. As emoções são contagiosas. Captamos os sentimentos uns dos outros como se fossem nossos. A vida, imersa em distrações digitais, cria quase uma constante sobrecarga cognitiva, e essa sobrecarga mina o autocontrole. Em sua obra, ele ainda explica que nossas respostas emocionais são profundamente influenciadas pelas interações que vivemos, especialmente aquelas que ativam o cérebro emocional antes mesmo da reflexão consciente. Essa ideia também aparece quando ele descreve o chamado sequestro da amígdala, no qual reagimos emocionalmente antes que o pensamento racional consiga intervir. Agora, pense comigo. Quantas vezes você abriu uma rede social e saiu dela diferente de como entrou? Mais acelerado, mais irritado, mais comparativo. Ou, em alguns casos, mais leve, mais inspirado, mais centrado. Isso não é coincidência. Isso é o seu cérebro sendo moldado em tempo real. E talvez o ponto mais importante não seja apenas o que você vê, mas o que você permite que permaneça dentro de você. Porque toda experiência repetida deixa um rastro neural, e esses rastros, com o tempo, se tornam caminhos, e esses caminhos se tornam quem você é. É por isso que a consciência não é um detalhe, é direção. No fim, a pergunta não é apenas o que você está consumindo, mas quem você está se tornando enquanto consome.